Olá pessoal, bem-vindo ao Ambipar News. O tema de hoje é o licenciamento de transporte de produtos perigosos. E o nosso convidado, vamos estar entrevistando aqui o Eric Cardassi, que é o gerente de engenharia da Ambipar Response. Bem-vindo, Eric. Olá, Galante. Olá a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade, a confiança, principalmente falar sobre esse tema. É algo que eu, desde quando eu entrei na empresa, eu venho trabalhando, já há algo em torno de 6 anos. E obrigado mesmo pela oportunidade. Eric, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a LTPP, né? Qual a importância da LTPP para o mercado, para o município da cidade de São Paulo? Galante, a LTPP é uma licença de porte obrigatório no município de São Paulo. É a licença especial de trânsito de produtos perigosos. Qualquer rodovia ou via municipal, né, caso o cliente ou a transportadora, no caso, não porte, ela é passível de uma multa, um valor bem elevado, e seguindo as multas de produtos perigosos. Então, qualquer autuação ela é tanto para o transportador quanto para o expedidor daquela carga. Obviamente, cada uma dessas multas, o expedidor teria o seu nível de culpa, né, digamos, e a transportadora também. Então essas multas podem variar um pouco, mas pensando na LTPP é um valor único tanto para o expedidor quanto para o transportador. A questão o que ela trouxe de benefício, né, para esse negócio, para até o próprio município de São Paulo, seria a diminuição dos acidentes, né, dentro do município. E também ela elevou muito o nível de segurança dessas transportadoras. Então, elas se preocupam mais com o equipamento. Para estar podendo circular, ele tem que estar conforme a legislação, senão vai ser autuado, né? Ou seja, o benefício dessa licença é muito grande, né? A diminuição de acidentes dentro do município populoso, como na cidade de São Paulo, é algo fantástico, né? E além disso, as transportadoras puderam se preparar melhor, a qualidade das transportadoras aumentou, né? Isso que você está questionando. Então, é isso que você está afirmando, né? Desculpa. Então, a LTPP realmente é uma licença que tem aí um case muito interessante, né? Um case muito positivo no mercado de São Paulo. Exatamente. Ela aumentou muito o nível aí das transportadoras. Mas na visão de empresa de gerenciamento de riscos, a gente entende que é algo realmente necessário. A gente está falando do município de São Paulo. Então são famílias ali circulando, uma pessoa indo trabalhar. Não seria bom um caminhão de combustível tombar na frente dessa população. Agora, assim, pensando também na parte do licenciamento em si... Eu queria só apontar um negócio interessante, porque eu sei que é dúvida de muitos transportadores, né? Esse negócio da empresa de atendimento à emergência ser credenciada. Por que ela é credenciada? A empresa de atendimento à emergência, falando no nosso caso aqui da Ambipar Response, ela recebe uma visita na nossa instalação, né, no município de São Paulo. A licença ela só é emitida se a gente tiver todas as condições físicas de resposta para poder atender os clientes no caso de um eventual acidente. Essa é a maneira que funciona, né? Exatamente. Tem uma portaria que rege isso. Para você se credenciar, você precisa seguir uma lista aí criteriosa de recursos humanos e equipamentos. Então você, não só essa fiscalização, essa auditoria que o órgão faz, de repente ele chega na nossa base para estar pontuando se tem todos os equipamentos, você precisa ter a mão de obra capacitada, né? Isso tudo comprovado, e se o órgão bater na nossa porta, na nossa base, a gente apresenta todos os documentos necessários e equipamentos. Legal, então quais são as exigências, na verdade, que a empresa tem que ter para ter a LTPP? Quais são, né? O que ela precisa ter para poder dar entrada e ter essa licença municipal para poder transportar dentro da legalidade no município de São Paulo? As exigências, assim, elas são grandes, é um processo que falando, né, é simples, na teoria é simples, mas na prática é um pouquinho complicado. Ele é um processo dividido em 2 etapas. Tá? A primeira etapa a gente trata diretamente com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, que é onde a gente apresenta esse plano de atendimento emergencial que eu comentei. O que seria esse plano de emergência? A gente faz um mapeamento de todos os produtos do cliente, a gente identifica também a rota que ele circula, né, dentro do município. Isso é apresentado para o órgão. Além disso, para você conseguir fazer esse plano de atendimento à emergência,
é algo obrigatório, né, exigido pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, que uma empresa de emergências ela tem que ser cadastrada, homologada junto a esse órgão, que é a Secretaria. No caso, a Ambipar Response, né, Galante, ela é credenciada já há anos, desde quando surgiu basicamente essa exigência, e isso facilita o processo. Tá? Eric, uma coisa muito importante, né, é o volume dessa licença, né? Quantas licenças já foram tiradas? Tem como mensurar isso? Tem algum site que a gente possa ter essa informação do tanto de transportadoras que são licenciadas a transportar os produtos perigosos na cidade de São Paulo? Galante, a gente consegue consultar sim, né? Tem o site do DSV, ele fala muitas vezes do volume de licenças emitidas ao final de cada ano, com os históricos desde 1999. Assim como eu comentei, o processo é dividido em duas etapas. A primeira etapa é com a Secretaria, a segunda etapa seria diretamente com o DSV. E ao final de cada ano eles contabilizam. 2019 a gente fechou o ano com aproximadamente 45 mil licenças emitidas. Então 45 mil equipamentos licenciados. Grande parte, a maioria foi feita aqui pela nossa equipe da Ambipar. Então, assim, é um volume bem alto. Legal. Ô Eric, eu queria que você falasse um pouco para a gente também, né? A gente está falando agora de uma licença municipal, que é a LTPP, mas a gente tem também as licenças estaduais. Eu queria que você entrasse um pouco no detalhe de quais estados hoje requer licenças e como é tirar essa licença estadual, né? O que os clientes nossos precisam e o que a gente faz para eles obterem essas licenças estaduais? Certo. Assim, para você identificar se a empresa ou aquele transporte necessita de uma licença estadual, é interessante a gente sempre fazer um mapeamento. Então, entender qual é o destino, a origem e o destino daquela rota, né? Entendendo a origem e destino, a gente consegue fazer esse mapeamento em quais são os estados envolvidos. Ou então, melhor, se você identificar que é uma rota intraestadual, né? Ou seja, o transporte dentro daquele mesmo estado, a gente precisa avaliar qual é o estado e aí, se o estado exigir uma licença de operação para aquele transporte, licença ambiental, né? Existem vários nomes aí no mercado, a gente consegue fazer esse processo de licenciamento. Caso contrário, se o órgão não exigir ou essa rota for interestadual, né? Ou seja, de um estado para o outro, você não precisa dessa licença. Ao menos a licença, a LETPP, é uma licença de porte obrigatório por circulação. Então, se você passou pelo município de São Paulo, você precisa. Além de todas as outras, caso houver necessidade nesse mapeamento de rota. Eric, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente também das licenças federais, né? Que tem a licença do IBAMA. Como isso funciona? Explica um pouco para os nossos clientes e espectadores. Então, Galante, o IBAMA, ele no caso serve para nível nacional. Quando a gente fala de rota interestadual, que é de um estado para o outro, né, destino e origem, é o IBAMA que vai fazer esse controle. Então, todas as empresas que têm uma atividade potencialmente poluidora, elas devem fazer um cadastro técnico federal junto a esse órgão. Junto com isso, você tem certidões e autorizações, que no caso é essa para transporte interestadual. E além dessas licenças, a gente também pode entrar num outro assunto diferente, que é justamente os produtos controlados, né? Os produtos que são controlados pela Polícia Civil, Polícia Federal, pelo Exército. Conta pra gente um pouco desses produtos controlados e como é esse controle. Tá, os produtos controlados, né? No caso, seria qualquer produto, né, químico proveniente na fabricação de drogas, entorpecentes, né, drogas, armamento, explosivos, ou qualquer material e produto que pode causar um mal para a saúde e meio ambiente. Hoje nós temos alguns órgãos que fazem esse controle. Então, falando de federal, né, no caso nós temos Exército e Polícia Federal. Então, eles fazem o controle a nível nacional. E esse é um controle muito interessante, né, porque a gente sabe que essas mercadorias, além de muito perigosas, elas são também muito visadas aí para roubo, né? O pessoal usar para, por exemplo, fazer destruição de caixa eletrônica. Então, são mercadorias visadas, são mercadorias que realmente têm esse problema, desse risco de o Ministério ter que saber, né, a Polícia Federal ou a Polícia Civil, ter que saber o volume de carga que é transportada para poder ter uma resposta também à sociedade do que isso
transportado no Brasil, né? Isso, eles fazem, na verdade, essa exigência ela serve justamente para isso. Eles fazem um mapeamento de estado, no caso da Polícia Civil, que faltou falar, eles fazem um mapeamento de todas as empresas que manipulam esse tipo de produto. Pode transportar, armazenar, enfim. Eles fazem vistorias, né, periódicas nessas empresas, eles não avisam e eles precisam certificar que nenhum ml daquele produto ele sumiu. Então tem que ter uma rastreabilidade do produto mesmo no armazém ou no transporte. É por isso que eles realmente controlam 100% desses produtos. Legal. Eric, conta pra gente sobre os novos projetos. Quais são os novos projetos aí da Ambipar Response para essa área de licenciamento? Certo. Falando de novos projetos, né, a Ambipar ela sempre tenta identificar e visar alguma necessidade no mercado. Lembrando da LTPP, a gente tem um problema muito sério que seria os comuniques. Os clientes que estiverem assistindo ou as pessoas que já fizeram algum processo vão entender melhor isso. O que seria, né? Você dá entrada num processo de licenciamento, durante aquela avaliação do órgão, né, você paga suas taxas para protocolar esse processo e durante essa avaliação o órgão ele identifica o quê? Débitos, multas ou até mesmo documentos vencidos. Então a Ambipar ela está entrando com um projeto tanto para estar inserindo nesse processo de LTPP quanto em qualquer outro. Na verdade a gente vai fazer um gerenciamento e monitoramento de frotas. Então a gente vai identificar quando que é necessário o licenciamento daquele equipamento e se houver qualquer débito, né, ou multas acumuladas ou novas, a gente vai conseguir avisar o cliente e até ter uma condição especial para pagamentos, facilitar isso. A gente vê que isso é um impeditivo muito grande. Então, pensando nisso, a Ambipar está desenvolvendo um novo projeto. Então, a gente vai juntar tudo que for licenciamento de transporte de produtos perigosos ou não, mas que for de transporte rodoviário, a gente vai juntar nessa célula aí, nesse novo negócio da empresa para estar dando esse apoio e suporte para os clientes. Eric, muito obrigado pela sua presença no Ambipar News e eu queria que você deixasse suas considerações finais para quem está acompanhando aí a nossa live. Galante, eu que agradeço mais uma vez você e o Grupo Ambipar pela oportunidade de confiança. E assim, qualquer dúvida, esse é um tema muito realmente criterioso e vão surgir várias dúvidas mesmo. É importante lembrar que desde o início de fechamento de contrato ou até mesmo durante esse contrato nós temos sempre uma equipe aqui para dar o suporte para os clientes e para também futuros clientes. Então fica aí também um convite para qualquer pessoa que tenha uma dúvida para estar mandando um e-mail para nós. Estaremos tirando qualquer dúvida. Legal, obrigado Eric. Bom, a Ambipar News, que é esse canal de comunicação onde a gente sempre vai trazer novidades, a novidade e o tema de hoje falado foi o licenciamento de produtos perigosos, né, de transporte de produtos perigosos. É muito importante que vocês participem. Então a gente deixa sempre para vocês aí os canais de comunicação, nosso e-mail está todo momento passando aí no rodapé, mande seu e-mail, mande sua sugestão, faça o seu comentário na live, que é muito importante para a gente. E o seu comentário nós vamos começar a trazer para as próximas discussões nossas. Então, sempre que você tiver um comentário, uma sugestão de um assunto novo que a gente venha a tratar, siga a gente, clique aqui nesse QR Code do canal do YouTube, faça aí sua inscrição. Você que já está inscrito e o link habilitado, né, o sininho habilitado, acompanhe sempre que subir um vídeo novo e a gente vai estar sempre trazendo uma discussão nova. Muito obrigado por participar do Ambipar News.